Sejam bem-vindos. Hoje eu trago mais um vídeo aqui, mais um comparativo. Esse vídeo, ele é um pedido de um ouvinte, eu não lembro o nome do ouvinte, mas que faz um tempo já pediram essa comparação com a música Estela, cantada por Mário Pinheiro e Paraguaçu. Uma gravação, obviamente, né, mecânica, que é a do Mário Pinheiro, e a outra já do processo eletrônico ali, quando estava começando, né, Paraguaçu. Então, o Mário Pinheiro gravou essa música mais de uma vez. Tem músicas que ele gravou 3, 2 ou até mais vezes. E aí, essa versão é a que eu considero, vamos dizer assim, mais bonita do Mário Pinheiro. Tem uma versão dele que é só ele e o piano, que é ele canta assim de uma maneira mais clássica, sendo que ele entrou até errado no começo da música. Ele entrou errado, sabe que naquele tempo assim, ó, se você errasse, tinha que voltar tudo de novo, e se ele acabasse, ficava do jeito que tava. Então eu acho que ele errou só a primeira nota, que eu me lembre, da versão anterior, que é a versão de 1909. Eu achei que a versão anterior seria, a versão original seria essa que eu vou apresentar, que é a de 1910, que ela tá em forma de serenata, a outra tem cara de regravada, embora ele estivesse com vozeirão em ambas, mas ele canta de maneira diferente as duas. Eu vou nessa de 1910, que eu achei que fosse a de 1909, que eu achei ela mais bonita no conjunto da obra, assim, entendeu? E a do Paraguaçu é do ano de 45, 1945, né? Ano ali, final de Segunda Guerra Mundial, sabe? Então vou começar por onde? Vou começar pela mais antiga, né? Que é a do Mário Pinheiro. O plenilúnio é como um sonho, assim sonho, boiando pelo céu, beijando o mar. Essa é a gravação de 1910, vamos pro Paraguaçu então. Já é um arranjo com mais instrumentos, né? À noite o plenilúnio é como um sonho, assim risonho, boiando pelo céu, beijando o mar. As estrelas pelo azul brilham sorrindo, estás dormindo. Percebe-se, obviamente, na gravação do Paraguaçu tem mais instrumentos, porque já era uma gravação elétrica, já era possível. Não que na do Mário não era possível gravar com mais instrumentos. Dava para gravar com mais instrumentos, mas era mais... Não existia microfone, né? Então você tinha que ficar na frente de um cone e todo mundo, um músico ficar perto do outro, a distância certa e tal, mas tinha que ficar perto do outro, um do outro. E aí ficava uma coisa mais difícil, assim. Na época do Paraguaçu já era mais fácil a distância e para gravar. Então, a gravação do Paraguaçu, ela tem mais arranjo. Obviamente, ele tem essa vantagem e a vantagem de cantar mais tranquilo. Na gravação, o Paraguaçu chegou a gravar, ele começou a carreira na fase mecânica também, né? 1912 ele começou. E o Paraguaçu, na fase elétrica, ele obviamente cantava mais à vontade. Fase mecânica ele tinha que colocar mais potência de voz, porque era tudo mecânico, não era nada eletricidade, tinha que ter muita voz para gravar na fase mecânica. O Mário Pinheiro não, ele gravava numa fase, mesmo na fase mecânica ele gravava mais tranquilo, porque ele tinha um vozeirão. Ele tinha muita voz. A diferença de potência do Paraguaçu e o Mário Pinheiro é muito grande. O Mário tinha muito mais voz do que o Paraguaçu. Entendeu? Então vamos continuar. Vamos voltar aqui para quem? Para o Mário Pinheiro, né? As estrelas no azul tremem sorrindo, estás dormindo. Eu venho, meu amor, te despertar. Um acompanhamento bem simples no violão, né? De repente até ele mesmo que está tocando. Eu venho, meu amor, te despertar. Ah, como beijo o mar, o luar, e o mar suspira, geme e treme. E no alto céu sorrindo lindo, acorde, abra a janela, Estela. Muito bonito, viu?
Muito bonita a versão do Paraguaçu. Ai, como beija o mar o luar, e o mar suspira e geme, treme. Pausar um pouquinho aqui só pra falar uma coisa. Na versão anterior, que tá só ele e o piano, o Mário Pinheiro, ele força mais a voz na outra gravação. Talvez, de repente, pedir pra ele cantar ela. Eu tô achando que nem não foi do Brasil que ele gravou, não. Nenhuma dessas duas, porque ele não tava no Brasil. Se eu não me engano, foi nos Estados Unidos. E o que acontece? De repente pediram pra outra versão ele cantar de forma clássica, assim, de forma lírica. Ele canta com mais, como fosse uma ópera, assim. Essa aqui não, ele canta mais tranquilo. Apesar desse vozeirão gigante que vocês estão ouvindo, ele tá mais tranquilo nessa aqui do que na outra. Dá pra perceber. Ele não tá, tipo assim, forçando a voz igual a outra. E a voz é imensa. E no alto, Ao grave. o céu sorrindo, acorda pra janela e tela. É lindo demais, cara. Nossa, a voz dele era muito bonita. E você compara ele com cantores, muitos cantores da época que tinham que realmente colocar os bofs pra fora pra poder gravar. E você não, sabe, ele não faz esse esforço todo. Ele tinha um vozeirão, cara. E aí, e dá pra ouvir um pouco assim da cor da voz dele. Não era uma voz robotizada. Cantores, por exemplo, como Caramuru, que tinha uma voz linda na fase elétrica, na fase mecânica ele era totalmente robotizado. Ele cantava como assim, a coisa, tudo do mesmo jeito. O próprio Paraguaçu falou que os cantores tinham que cantar de um jeito só na fase mecânica, mas não eram todos. Ele não falou isso, mas não eram todos que faziam isso. O Mário Pinheiro cantava, a prova disso é essa música. A outra versão dela, ele está cantando de uma maneira diferente dela. Ou seja, ele tinha um quê a mais do que os outros cantores, porque tinha muita voz, ele poderia mudar ali o jeito dele cantar e não ia alterar. Porque outros cantores fizerem isso aí, não dá não, porque corre o risco da voz não sair no disco direito e ainda não ser compreendida, porque tinha que ter uma dicção muito boa também. Então a pessoa tinha que cantar daquele jeito para dar certo. Você fazia o teste, gravação mecânica era assim, você tinha que fazer o teste, passou no teste, você tinha que ficar cantando daquele jeito, entendeu? Eles explicavam, você tem que cantar forte, tem que cantar assim, 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 porque senão a cera não consegue prensar a sua parte sonora no disco, tá entendendo? Então tinha que ser tudo muito bruto ali. E aqui, ó. Ai, como beija o mar o luar. Ai, como beija. Ele não tá assim. Ai, como beija o mar o luar. Tá vendo que tem diferença? Às vezes a pessoa, principalmente pessoas jovens, por ele estar impostando, acha que tá forçando. Claro que para cantar um vozeirão, a pessoa tem que... Tudo exige um certo esforço. Eu não vou para cantar ai, como beija o mar o luar, e o mar suspira e geme, treme. Não dá para cantar assim na fase mecânica, porque não ia sair nada no disco. Tá entendendo? E a voz ia sair super fininha, ia sair uma voz de mulher se eu cantasse assim. Tá entendendo? Então vamos prosseguir. O Mário repete o refrão, né? E o mar suspira e geme, treme, e no alto. E outra coisa, essa ele tá cantando devagar, a outra não. Ele canta mais depressa. Ai, como beija o mar o luar, e o mar suspira e geme, treme, e no alto. Essa aqui tá cantando mais devagar, então ele variava as formas de cantar, porque tinha muita voz e podia se dar o luxo de fazer isso. Agora vamos voltar para Paraguaçu. Em teu leito de seda dormes quieto e teu Acho que mudou a letra um pouco, poeta né? canta para teu sono suavizar. Dorme, eu mostrarei como é suave um canto d'ave, gorjeando de amor, fitando no ar. Cara de música sertaneja mesmo, cara. Olha, muito bonito. Coisa de música sertaneja, você tá ali assando um churrasco. Você tá, cara, dá pra imaginar assim, sabe? Aquela vida na roça, na chácara. Aquela coisa mais natureza, sabe? Uma coisa assim, bem mais natureza, bem mais... Isso aqui não tem cara de cidade, essa é a interpretação do Paraguaçu. Vem uma coisa assim muito rural.
O céu sorri, acorda ela. Tem um intervalo, né, instrumental com o Mário, o Paraguaçu não tem. Desperta, dorme toda a natureza, que beleza, veio unir a tua voz à minha voz. Entre lírios, violetas, crisantemos, cantaremos, como dois infelizes hoje nós. Ah, como beija o mar, o luar, e o mar suspira, geme e treme. E no alto céu sorrindo lindo, e acorda, abre a janela, Estela. É até difícil, porque é uma coisa tão diferente uma da outra, né? São duas versões bem diferentes. Essa música, ela é o quê? Ela é uma serenata, naquele tempo tinha muita serenata, né? Na janela da amada, tinha aquela coisa. Cara, era muito bonito você ver assim, o Paraguaçu contando isso, como é que era. De madrugada, 3 horas da manhã. Era assim, cara, eu queria viver por um dia isso. Sabe, voltar no tempo pra... Se pudesse, por um dia, por uma noite, pra me ver isso. Como é que seria, sabe? Então eu falo assim que foram tempos de ouro assim da música, sabe? Brasileira. Vamos continuar aqui. Ai, como beija o mar, o luar, e o mar suspira e geme, treme, e no alto o céu sorrindo, acorda, abre a janela e cela. Acorda, abre a janela, Estela. Vozeirão, rapaz. Se algum dia encontrares quase morta em tua porta. A música é isso aqui, porque eu já vi aqui que o Paraguaçu, ele não tem intervalos instrumentais entre a primeira parte, a segunda. O Mário tem aquele solozinho de violão lá. Então a música é isso, ela vem, aí depois entra na parte dos versos, aí vai pro refrão. E é uma música simples, né? A letra parece que tem umas diferençazinhas aí na letra, mas é praticamente a mesma coisa. Gravação de 1945 do Paraguaçu. Ou seja, o Paraguaçu ele tá num tempo que dá vantagem para ele em relação... Em nossos tempos modernos, a voz de Paraguaçu daquele tempo ela vem mais original, um pouco mais original do que a do Mário, por causa que já é uma gravação elétrica, embora ainda o som não era estéreo nem nada ainda disso, mas já era uma gravação elétrica no qual podia ter mais instrumentos, ele podia cantar com o jeito que ele quisesse, como eu falei, né, a gravação elétrica já podia cantar, não importa se você tinha potência ou não tinha potência, você podia cantar na gravação elétrica. É claro que tinha as exigências da época, né, não era igual hoje em dia, que você teve dinheiro, vai lá, paga e você canta. Naquele tempo tinha que ser cantor mesmo, de verdade, para gravar disco. Dependendo se a voz era grande ou pequena, mas tinha que ser cantor mesmo. Tem esse ponto. Então a voz do Paraguaçu chegou mais intacta. A do Mário Pinheiro, ela chega, tudo bem, dá para perceber que era uma voz viva, uma voz bonita. Eu acho a voz dele linda, porque eu sou acostumado a ouvir, claro que de cara a gente ouvindo, a gente acha estranho. Isso é normal, a gente achar estranho. Mas com o tempo, a gente vai ouvindo, a gente vai aprendendo. E o Mário Pinheiro, ele tinha um quê a mais do que os outros cantores da época. Eu poderia citar outros cantores, por exemplo, como o Baiano também, que tinha um vozeirão, embora não seja uma voz com vibrato, a voz do Baiano era mais seca, era uma voz com uma proposta diferente, mas ele tinha um vozeirão também, uma voz capaz de cantar em teatro sem microfone, né? Então... Mas o Mário Pinheiro, assim, pra mim, é a voz mais... Talvez a voz mais bonita da fase mecânica do Brasil. Mais bonita até do que a do próprio Vicente Celestino na fase mecânica. É uma voz, assim, muito bonita. E, assim... Essa música, como eu falei, tem duas propostas bem diferentes. A gravação, né? O Mário Pinheiro traz como seresta uma voz mais robusta,
não tem cara, apesar do vozeirão dele, ela não tem cara de música clássica, ela é uma serenata, né? A outra sim, se eu apresentasse aqui, tem cara de mais de música clássica. E a outra, quer ver se eu achar a outra aqui, ó? Peraí, deixa eu mostrar só um pedaço da outra aqui, querido. Mostra um pedaço da outra aqui. Serenata, cantada pelo Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro. Foi na casa Edson essa outra, ó. Eu falei que tinha sido nos Estados Unidos, até que não foi não. Ó. Vê que ele deu uma errada na nota, na entrada. Ele deu uma semitonada. Ele saiu fora. Como um sonho, assim tristonho, boiando pelo céu, beijando o mar. Tá vendo o esforço maior? Beijando o mar. Ele tá forçando mais. Não tô dizendo que ele tá usando todas as forças dele. Ele tá dando uma, vamos dizer assim, uma exagerada a mais nessa outra. Talvez a pedido do empresário de alguém, né? Não, faz assim, né? Quero seus dotes operísticos na música. Aí ele fez. Mas você vê que tem até o piano, ó. Pera aí. Acorda pra janela, Estela. O piano parece estar longe. Você percebe como a gravação mecânica é? Quase não dá pra ouvir o piano. E piano é um instrumento que tem um som alto. Sabe? Um som barulhento. E quase não sai na gravação. Deve ser a distância do piano, ó. Um pouco distante que tiver, não sai o som. É que nem cantor com pouca voz. Cantores com pouca voz não dá conta disso aqui. Vai sair baixo. A voz vai sair baixa e a pessoa não vai entender. E então a pessoa não tá apta a gravar. Tá entendendo? E essa gravação mostra que ela tá mais clássica. Então, eu acho que nessa que eu apresentei, essa outra que tá ele o violão, ele canta mais à vontade. Então eu acho que a voz dele tá mais bonita. E assim, na versão entre ele e o Paraguaçu, eu dou empate, porque não dá. Cada um tem um benefício. O Paraguaçu tem o benefício da tecnologia, tem o benefício do arranjo. A interpretação do Paraguaçu é maravilhosa. Ele traz aquela coisa rural inteira pra música. O Mário Pinheiro traz a versão serenata mesmo, dá pra imaginar serenata. Tanto o Paraguaçu também dá pra imaginar serenata na janela da Mara e tal. E o Mário tem o privilégio da voz, querendo ou não, a voz do Mário é superior. É indiscutível isso, sabe? Eu posso preferir o Paraguaçu. A voz do Paraguaçu eu posso dizer que é mais bonita, eu posso preferir, porque gosto é gosto. Mas eu dou um empate porque são duas interpretações maravilhosas. Então é isso, gente. Para o vídeo não ficar imenso, que eu achei que não ia ficar tão grande assim. Mário Pinheiro versus Paraguaçu. Duas interpretações, duas coisas que são diferentes, mas estão, na minha opinião, no geral, estão no mesmo nível. Então é isso.